Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sobre teus olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 62, Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. 1º de outubro de 1899. Jesus fala com a amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma tupida coroa de espinho. Uma tupida, eu acho, coroa de espinho. Minhas potências interiores as sentia em silêncio. Uma cabeça, é como se fosse uma completa, né? Coroa de espinho, ela estava completa. Coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acer de espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Meu Deus. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos. Coloquei sobre a minha cabeça e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio entre ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinho, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é. E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, lhe disse: meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele, minha filha, tu és um alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofre depois de teres usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E, além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder, já teriam tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer, filha, de voluntas tuas. Ah, Jesus, e ele? A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelos abusos dos sacramentos. Quem não lhe presta atenção, acrescentando os desprezos. Quem os frequenta, deles faz uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Ou como fica dilacerado meu coração ao ver reduzido o sacramento, como aqueles quadros pintados ou como aquelas estátuas de pedras que de longe parecem vivas, mas se aproximam
se começa a descobrir o engano. E então se faz por tocá-las. Que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência. E ficam mais sujos que limpos. E, além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior, que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente e quem pode lhe pedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que recebem com os devidas disposição e sofrem muito se não as frequentam. E muito escassa é seu número. E, além disso, sua pena, por não poder recebê-los, servirá como uma reparação a mim, para ser vítima por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disto, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e sobre tudo disse: perdoa-me tantas ofensas que te fez, e ele: não queres afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzir-a mais rápido ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá ao nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Então, aqui se fala, né, dessas dores de Jesus, a dor, essa cruz essa coroa de espinho que Jesus tanto sofre, e que se tira uma, entra outra. Então, é um sofrimento constante, né, contínuo. E aí, mesmo tirando a cruz, ela percebe isso, que ela quer sofrer também com Jesus, os seus sofrimentos com ele. Mas, ao mesmo tempo que ela tira, vem outra. Então, sempre são dores terríveis para Jesus. E ele fala agora dos sacramentos, né? Essas dores dos sacramentos. Como são os sacramentos na igreja. Como a gente está vendo, né? O que acontece, que é de chorar mesmo, de partir o coração. Porque, como foi dito, né? Os batismos dentro da igreja é mais para cumprir como se fosse um dever social. E não tem, muitas vezes, né, aquele valor. É claro, como Luísa diz, tem pessoas que dão o devido valor. E Jesus ainda alerta, né? São pouquíssimos. Tem, existe sim. Porém, esses pouquíssimos vão fazer essa reparação de amor a Jesus. E a gente vê, né, esses sacramentos como o batismo, o casamento, crisma e outros, as igrejas cheias, 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 mas poucos que têm aquele valor verdadeiro do que é o sacramento. Que a gente vê, minha sobrinha, por exemplo, vai casar e ela está se preparando. E ela é da igreja, ela é assim, uma atuante muito forte da igreja. Então, é uma jovem que desde a adolescência que ela faz os encontros de jovens com Cristo, ela e o irmão. Então, eles são atuantes demais. Conheceu o namorado justamente ali, naquele convívio. E
agora, né, vai casar e ela está fazendo os preparativos todos. Então, ela, como uma pessoa tão, assim, religiosa, ela quer seguir tudo, né? O que a igreja ensina, e está muito feliz, né, para o casamento. E a grande surpresa dela foi, né, ir para a igreja para marcar a data e tudo mais. E quando pediram o valor do sacramento do matrimônio, a gente ficou passada, assim. Uma menina que está sempre na igreja, não sei, é uma coisa assim. E não é nem por ela estar na igreja, é porque os valores é muito alto. Então, ela tinha muitos casamentos nesse dia, que ela está se propondo a casar, e ela vai, o casamento vai ser às 8h30. E ainda é o ano que vem, de tão, assim, procurado que é essa igreja. E quando ela disse o valor de R$ 5.000 para a celebração, a gente ficou assim, pasmada. Meu Deus do céu, que é isso? Então o padre começa a dizer o porquê, tem isso, aquilo outro, tem isso, aquilo outro para fazer na igreja. E se tivesse pelo menos um dízimo, ele não cobraria. Mas as pessoas não são conscientes e por isso que ele tem que dar esse preço. E não sei o quê. E começou a dizer que precisa fazer o teto, precisa fazer isso, precisa botar ar-condicionado, precisa disso, precisa daquilo. E tem uma obra que tem que dar, né, alimentos para essas pessoas. E então ficou nesse ativismo. Ela disse que não escutou nenhum momento ele dizer que bom que vocês vêm procurar o sacramento, né, aquela, aquela palavra espiritual. Então coloca realmente o sacramento como se fosse assim, um comércio. Meu Deus, ela ficou arrasada, né? A família toda assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não sei, assim, a gente fica. Então, é como isso, virou um comércio. Que dor, né? A gente sente assim. E a justificativa, né? Essas são as justificativas que precisa arrumar a igreja. Precisa levantar isso, fazer aquilo para a igreja ser bonita, para chamar mais fiéis, para chamar. Quanto mais tiver um conforto na igreja, melhor. Com certeza. Mas é isso. Se tornou isso o sacramento. Esse jogo econômico, esse jogo financeiro. Então a gente fica, meu Deus do céu, quantas dores, né, a gente sente. E a gente, né, vive essa dor para reparar, porque é uma dor muito grande também, de reparação, de reparação. Por, por uma coisa como essa, né? Imagine outros casamentos aí tão chique, quantos eles estão cobrando para poder fazer isso e aquilo, né? E justificar esse dinheiro. Enfim, essa é a dor, né, de Jesus, né? Que nos alerta para que a gente possa viver essa reparação, esse amor aos sacramentos e ter essa, essa consciência do verdadeiro sentido do sacramento e dessa dor que Jesus sente ao ver os sacramentos serem tratados como um comércio. É doloroso demais, né? É muito doloroso. Então, vamos, a gente se propõe assim, nesse casamento, de viver essa dor com Jesus e de reparar, né, por todos esses padres que têm essa mentalidade. Aqui na igreja, o padre anterior, então ele dizia isso, não cobro, isso é um pecado, cobrar os sacramentos. Então a igreja era lotada, nunca faltou gente, nunca faltou o, o dízimo, a igreja era transbordante de alegria, porque ele, o padre, ele dizia isso, ele dizia a verdade, né? Não cobro, não pode cobrar. Isso aqui é dado de graça. Deus dá de graça e a gente dá de graça e feliz. Então, todos os casamentos que a gente pôde ir com ele, e a gente via o que ele dizia sobre o matrimônio. Era lindo também o batismo, como ele chamava os pais, padrinhos. É diferente, era diferente.
E a igreja nunca deixou de estar cheia, lotada. Ele nunca deixou de fazer todas as obras que necessitava. Nunca. Pelo contrário, ele falava oração e ação. Não sair dessas duas palavras, porque só ação não leva a nada. É adianta uma igreja linda, maravilhosa, seca, sem ninguém, sem o amor, sem a oração. Ele também exortava assim muito as pessoas a chegarem na missa na hora certa, a chegarem. Vocês têm todos os compromissos. Eu quero saber quem é que chega atrasado do trabalho, né? Vocês levam o trabalho mais a sério do que a vida de oração. Então, ele era muito verdadeiro, muito verdadeiro. Quanto à roupa, minha gente, vocês não estão na praia. Imagine vocês com uma roupa, um paletó na praia. Ele tem aquela forma de brincar e de dizer a verdade. Já pensasse? Que negócio mais? A pessoa está de calça jeans e vai tomar banho no mar. Não, então tudo. Tem o seu traje. Então, para a missa, homens que vêm de bermuda, vá para o barzinho, vá para outro canto. Mas se componha, você está diante de Deus. Será que ele não merece o teu, o teu agir, o teu trajar? Que importância você está dando? Ah, o outro de qualquer jeito. Não é assim, não. Você está diante de Deus. Cuidado. Então, era aquele padre que era verdadeiro, era amoroso, ao mesmo tempo tinha que dizer a verdade se tivesse de ser forte, e nunca teve medo. E a igreja era lotada, porque a gente tem necessidade de coerência, tem necessidade da verdade, tem necessidade de uma vida amorosa com Deus. Ele falava de Jesus, nossa, transbordava, transbordava. Então, é isso que a igreja precisa, que quer desse testemunho de verdade, e não de um comércio, né? Agora são raros esses padres, mas graças a Deus estamos vivendo num tempo de graça, em que está aparecendo muitos padres, que está encaminhando para essa verdade. Então, que seja esse tempo, né? Esse tempo de graça, que apesar de tudo de ruim que está acontecendo no mundo, existam almas e padres, né, pastores que possam conduzir o rebanho na verdade, no caminho da verdade e do amor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Resposta às perguntas, né, do texto. Qual é o principal tema criticado por Jesus no texto? O tema são os sacramentos, né? Que ele fala dos sacramentos. Por que Jesus afirma que prefere manter-se em silêncio durante o diálogo? Então, ele diz, né, esse silêncio. Ele fala desse silêncio aqui. Ele diz, ele diz assim, não digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente. E eu fico com pena demais. Então, esse silêncio dele é para não descontentar, né, Luísa, que ele quer ver Luísa contente também, e ele precisa muitas vezes usar da justiça, e Luísa não quer que ele use da justiça, porque geralmente ele vai usar da justiça, mas ele vai sofrer também. Quando ele usa da justiça, ele sofre, porque ele sofre nos filhos dele. E muitas vezes ele diz, é necessário, porque não tem outro caminho. Né? Então, aqui. Explique a metáfora das estátuas de pedra e quadros pintados usados por Jesus. Como o texto descreve o comportamento dos religiosos em relação aos sacramentos? Qual é o significado da ação de Luísa ao colocar coroa de espinho em si mesma? Então, esses quadros pintados não dá o devido valor aos sacramentos. Eu vejo até assim, né? Eu vou fazer a primeira Eucaristia do meu filho porque eu quero tirar uma foto. Eu quero manter essa lembrança e nada de espiritual.
assim como os casamentos, assim como os batismos, que ele diz que são tão poucas pessoas que conhecem o valor. Então, essas pessoas são como aquelas pinturas, aquelas coisas paradas, aquelas águas paradas que não vão dar movimento, que não vão dar vida. Então, essa metáfora que ele diz que não vai ter esse valor, vai ter somente aquele valor material, né? E os religiosos, ele diz que dor, né? Ele sente desses religiosos que só quer ver lucro. Que triste, né? Se a gente via isso na época de 1899, imagine 2025. Misericórdia, meu Deus. Como Luísa diz, são tão poucos. Existem ainda pessoas, ele diz são poucas as pessoas. São poucas. Então, existe sim essas pessoas que devem reparar, mas que esses sacramentos nas mãos dos seus padres, que mais dói o coração dele, que faz do sacramento negócio, né? Um negócio. E colocar a coroa de espinho em Luísa, Luísa sofrer com ele essa dor. Então, Luísa está ali sofrendo com ele a dor dessas injustiças, a dor que ela quer aliviar dessas dores, mas ao mesmo tempo que alivia de um lado, lá vem outra cruz, lá vem outra coroa de espinho. Então, é esse o alívio que Luísa quer dar, né? E que a gente também, como filhos da divina vontade, quer dar a Jesus. Alivia um pouco, Jesus. Coloca em nós as tuas dores, as tuas amarguras. Interpretação da frase. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Revela sobre a teologia do sofrimento no texto. Então, ele coloca a alma no abismo. Então, são os sofrimentos. Cada sofrimento que a gente tem é para o nosso crescimento. A gente não imagina que é para dar mais um passo, é para nos purificar cada vez mais, para que a gente chegue mais rápido ao céu, para que a gente tenha mais luz de entendimento, para que a gente chegue o mais rápido ao céu, né? E Luísa diz, as filhas boas, que recebem o sacramento com devoção. Então, as filhas boas que recebem esse sacramento são essas almas que sabem o verdadeiro sentido do sacramento. A alma sabe o sentido do sacramento. Então, para essas almas que vivem esse sentir, cada sacramento sabe o valor dele. Então, ela refere como se fossem essas almas boas. Então, como o texto aborda a tensão entre justiça divina e misericórdia, de que forma os comentários de Jesus aos sacramentos podem ser relacionados com práticas religiosas contemporâneas, que o diálogo sugere sobre a relação entre culpa coletiva e redenção individual. Ele diz assim, justiça divina e misericórdia. Justiça divina. Jesus pratica a justiça divina. Nesse texto é como não há outra forma de parar o homem das suas maldades. Então ele tem que usar a justiça. E nessa justiça que ele usa está a misericórdia dele para salvar esse homem dos pecados cometidos, porque não tem outra forma de parar a maldade humana. Deus faz de tudo para chamar o homem, pelos meios, por todos os meios, pela graça. Então vem pela dor. Então, pela cruz e pela dor, o homem para entender. E nesse parar, age a misericórdia de Deus. Eu acho que é assim. Ele fala também de que forma os comentários de Jesus aos sacramentos podem ser relacionados com práticas religiosas contemporâneas. As práticas de hoje, né? As práticas sobre os sacramentos,
que ele fala, que a tristeza dele é que os sacramentos não, não pelos padres, não, muitas vezes não está dando o devido valor. Então, são vendidos, né? Como se fosse. Tem que pagar para fazer um casamento, tem que pagar para fazer um batismo, para fazer os sacramentos mais importantes, né? A iniciação da vida cristã, que é o batismo. E o sacramento, né? Que é o sacramento do matrimônio. Então, é como se fosse essas práticas de hoje, né? De fazer essa cobrança, é terrível. E depois, o que o diálogo sugere sobre a relação entre culpa coletiva e redenção individual. A culpa coletiva, os pecados do mundo. Então, uma alma vítima, ela alivia a justiça de Deus, as reparações hoje dessas almas. Então, a gente vê o pecado e a gente vê o sofrimento de Jesus e a gente ficar com Jesus, reparando ali com ele. É essa redenção, né? Como se fosse essa redenção individual que se pode ser feita para aplacar a justiça ou é, Jesus usar a misericórdia para aqueles pecadores, aquelas almas pecadoras. Acho que é isso. Amém, Fiat.